Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários, trazendo sempre um convidado especial e junto comigo, para enriquecer essa conversa sem filtro, contamos com a participação de jornalistas convidados. E anota aí, além da TV, você pode ver e rever o Sem Filtro nas redes sociais. Se conecta com a gente nos endereços que estão aí na sua tela. Quando se fala em patrimônio histórico, o nome dela é imediatamente associado. O programa Sem Filtro de hoje entrevista a Kátia Bogeia, presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, a FUNP. Para ampliar esse tema, conto com a presença dos convidados Elinalva Cardoso, jornalista e assessora de comunicação, e Samartone Martins, jornalista em O Imparcial. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, conheça agora um pouco da trajetória de Kátia Bogeia, presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico. Kátia Bogeia nasceu em Lagarto, Sergipe, é graduada em História pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em Historiografia Brasileira e Regional pela USP. Em 1979, radicou-se em São Luís e foi reconhecida como cidadã ludovicense pela Câmara Municipal de São Luís. Desde 1980, atua exclusivamente em atividades na área do patrimônio cultural. Ocupou o cargo de superintendente do IPHAN no Maranhão de 2003 a 2015. No ano seguinte, assumiu a presidência do IPHAN, sendo a primeira ex-superintendente a chegar à presidência da instituição em 80 anos. Em 2021, assumiu a presidência da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico de São Luís. Muito bom. Eu quero novamente cumprimentar os colegas jornalistas Elinalva Cardoso e Samartone Martins e agradecer a participação no programa de hoje. Bom, vamos começar, né? A FUNP realizou entre os anos de 2022 e 2024 o inventário de referências culturais do Quilombo Urbano Liberdade, com a intenção de identificar e valorizar as manifestações culturais existentes naquele local. Kátia Bogeia, presidente da FUNP, eu pergunto, como é que se deu esse trabalho? Eu falo assim, a metodologia, as parcerias, mas principalmente a importância dele para as pessoas daquele território. Seja bem-vinda ao programa Sem Filtro. Obrigada. Cumprimentar a Elinalva e Samartone. Na verdade, o Quilombo Liberdade, ele foi certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2019, novembro de 2019, né? Foi feito todo um trabalho de pesquisa para a solicitação, então, do reconhecimento. Tem todo um processo jurídico que envolve isso. Com a certificação, não foi apenas do bairro da Liberdade. O território compreende 5 bairros. Então, é Camboa, Diamante, Fé em Deus, Sítio de Cima e Liberdade. Então, são 5 bairros e esse é o território quilombola. O processo todo demonstrou que a formação desses bairros, eles vão acontecer no século XIX, principalmente com a implantação de fábricas. Ali tinha a fábrica de tecido Camboa, tinha a fábrica de chumbo, depois veio já no início do século XX o matadouro industrial. Então já tinha toda uma população que estava ali naqueles bairros, naquele território que conforma esses 5 bairros, por conta do processo fabril, a linha de ferro passava ali, a estação ferroviária e tal, mas também teve a chegada de uma população muito consistente que vinha proveniente da Baixada Maranhense, né? Então, a Baixada Maranhense, nós temos ali a região do município de Alcântara com inúmeros quilombolas e essas pessoas fizeram a implantação da base nos anos 70, então 80, e eles migraram para essas áreas ali da Camboa, Liberdade, Fé em Deus, Sítio do Meio, tem a floresta ali também envolvida. Então, esse território, ele traz referências culturais desses povos, né, que ocuparam, né, esse território. E aí, quando eu assumi a Fundação Municipal de Patrimônio, claro que a gente tem que trabalhar com os bens que foram juridicamente protegidos, né, valorados como patrimônio.
A gente trabalha tanto com o patrimônio material quanto com o patrimônio imaterial. E nós percebíamos que as manifestações culturais, a maioria das manifestações culturais em São Luís, eram provenientes daquele território. E muito se falava no quilombo, se falava muito no quilombo associando somente ao bairro da Liberdade, mas ele envolve todo esse outro território. E a gente olhava assim, bom, a gente tem que conhecer esse local, a gente tem que entender esse lugar, a gente tem que saber como que essas referências culturais elas vão se entrelaçar e como ela conforma esse bairro, né? Que é muito identitário de um povo, de uma etnia que é o povo negro. Então, teríamos que conhecer. Como é que você conhece? Através do inventário. Qual a metodologia que nós tínhamos? Eu trabalhei por 43 anos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no IPHAN. Quando eu estava no IPHAN, tanto na superintendência quanto na presidência do IPHAN em Brasília, eu encabecei, por exemplo, o pedido como patrimônio imaterial do Brasil, do tambor de crioula. Depois eu fiz também o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, como patrimônio brasileiro, e depois levei para a Unesco e ele foi declarado Patrimônio da Humanidade. Então, eu tinha um conhecimento profundo, né, daqueles territórios, como eles se conformam, e aí falei, olha, a gente tem que fazer um trabalho aqui com o Quilombo Liberdade. E utilizamos então, fizemos uma parceria técnica, né, uma colaboração técnica com o IPHAN e utilizamos a metodologia do IPHAN, do Inventário Nacional de Referências Culturais. Então, com a metodologia autorizada pelo IPHAN, nós tínhamos que formar os pesquisadores. E é claro que o nosso primeiro entendimento os pesquisadores têm que necessariamente ser do território. Também vale aqui colocar que esse é um território que passou por momentos muito difíceis. É um território que tem problemas de marginalidade, que tem problemas da criminalidade, problemas sociais graves, né? A gente tem ali toda a região das palafitas, veio o programa PAC do Rio Anil, tem todo um movimento de resistência dessas populações, né? Então a gente precisava entender aquele território, como ele se conforma. Usamos a metodologia, usamos os pesquisadores, todos os 11 pesquisadores são do território, distribuído nos 5 bairros, e era difícil fazer essa seleção, porque você tinha que ter pessoas com nível universitário, tinha pessoas da área, necessariamente da área das ciências sociais, né? E depois que a gente conseguiu fazer a seleção, nós então partimos para a formação deles. Então foram quase 1 ano e meio de formação, vários treinamentos e tudo, até que eles tivessem o domínio para fazer, primeiro, o levantamento bibliográfico, tudo que foi produzido sobre aquele território, aquele espaço, né? Depois do levantamento bibliográfico, levantamento também iconográfico, levantamento dos mapas, isso tudo, nós fizemos uma varredura de todas essas informações e preenchemos as fichas, as fichas que compõem o inventário, né, com relação à cartografia, bibliografia, fotografias, todos os tipos de suporte de informação. E aí, depois disso, fomos a campo, né? Os pesquisadores foram a campo para poder inventariar as referências em cima das manifestações culturais. Olha, um trabalho que demorou 3 anos. Nós não tínhamos, nós utilizamos o apoio da Lei de Incentivo Estadual à Cultura e o nosso mecenas foi a Equatorial Energia. Por quê? Porque a Equatorial Energia, ela recebe do governo federal, o programa do governo federal para tarifa social. E os quilombolas, eles, por lei, têm direito à tarifa social. Então, se a gente está falando de um território quilombola, a primeira coisa que você tem que olhar no território, quais são as políticas públicas que vão afetar de forma positiva as pessoas que compõem, que moram, que estão nesse território. E só o estudo vai levar a tudo isso? O estudo mostrou as referências culturais, nós levantamos, inventariamos 208 manifestações culturais. É um número que nos surpreendeu. E aí você tem cacuriá, quadrilhas, você tem os blocos tradicionais, bloco afro, Bumba Meu Boi, Divino Espírito Santo,
tambor de crioula, uma série de os terreiros de matriz africana. Então, são várias manifestações culturais, né, referencial identitária de um povo, né, no caso, o povo negro, um território com uma diversidade cultural incrível, né? Uma riqueza que podia passar despercebida, mas a partir do estudo, de catalogar tudo isso, né? Exatamente. Então, agora, com esse mapeamento, com esse inventário, a gente vai fazer essa devolutiva, né, para a sociedade, tanto para os moradores quanto para os pesquisadores, né, porque vai ter um site, você vai poder ter acesso a todas essas informações, mas a gente teve a preocupação com as políticas públicas. Então, nós vamos levar, por exemplo, trabalhamos com a Secretaria Municipal de Saúde, porque o governo federal tem um programa que a Secretaria de Saúde tem que implantar, que é um programa específico para a saúde da população negra. Então, a gente está com a Secretaria de Saúde dentro do território. A Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela tem que necessariamente cumprir também a legislação federal com relação ao ensino para a população quilombola e também o ensino da história do povo negro. Então, são leis que têm que ser aplicadas. Então, é isso voltando para o território. Você tem também a Secretaria de Ação Social, a SENCAS, que está envolvida desde o início desse trabalho. Por quê? Porque a Secretaria de Ação Social, ela tem o CRAS no bairro da Liberdade e tem o outro CRAS no centro. Os dois CRAS são os pontos de atendimento onde eu sou um cidadão e eu quero me auto-reconhecer como quilombola. Então, a autodeclaração, ela necessariamente tem que ser feita nos CRAS. Então, a gente está trazendo o CRAS para que a população entenda como é o processo. Primeiro, ela tem que entender o que é ser quilombola. O que é um quilombo urbano? Naturalmente, a gente ouve muito falar nos quilombos rurais. Mas quais as características de um quilombo urbano? O que é quilombo? O que é ser quilombola na contemporaneidade? Porque a questão antropológica, ela já tem uma outra narrativa. Agora, né? assim, é fundamental essas parcerias. Eu queria já ampliar o debate de Samartoni. Eu queria perguntar para ti, Kátia, porque eu faço parte também desse quilombo, eu sou morador da Camboa. E eu me conecto muito com as manifestações culturais e com a produção mesmo do dia a dia, dos bairros. E a gente percebe que o território em si, como vocês já pontuaram, é bastante... necessita de demandas de políticas públicas. E durante esse processo de 3 anos de trabalho, de pesquisa, eu pergunto a você, qual foi a maior dificuldade que sistematizou durante esse período e vocês conseguiram superar para que chegasse a esse resultado de hoje ter mapeado 200 e poucas manifestações culturais, de estar entendendo um pouco mais do que é o cidadão, de quem é esse ser quilombola. Eu queria que tu só pontuasse quais as dificuldades e como foi essa superação, essa virada, sabe? Essa mudança, essa virada de chave, para que chegasse esse resultado exitoso, que até a ministra Margarete Menezes esteve aqui fazendo esse reconhecimento. Eu queria que tu pontuasse isso um pouquinho para mim. Na verdade, qualquer trabalho que você vai fazer com a sociedade, você primeiro tem que entendê-la. Porque de boas ideias, as cabeças estão cheias, mas também de boas intenções o inferno também está. Então, não adianta você querer atuar na realidade sem o conhecimento dela. Primeiro, a gente teve que conhecer, para agora, de posse desse conhecimento, sabendo como aquele território funciona e quais são as necessidades, de fato, você poder fazer políticas públicas assertivas, direcionadas para o que de fato é necessário. Então, eu diria, Samartoni, que as primeiras dificuldades foi a própria desconfiança do território. Por isso que, estrategicamente, nós não poderíamos fazer esse estudo se não fosse por eles próprios. Então, primeiro era gastar um tempo maior. Poderíamos ter contratado pessoas das universidades e tudo para entrar no território para fazer o trabalho, mas não era essa a intenção, porque a gente saberia que não ia ter a
Legitimidade? A legitimidade necessária para um trabalho delicado e sensível como esse. E acolhimento também, né? Das pessoas. E acolhimento. Então, a gente primeiro gastou um tempo maior selecionando e formando essas pessoas para que elas tivessem, elas próprias, a capacidade de atuar dentro do território. E tu acha que houve a transformação até mesmo de quem começou a fazer essa pesquisa? Com certeza. Dessas pessoas, desse autorreconhecimento, de procurar se entender enquanto quilombola, que até então ela não tinha esse conhecimento, essa autoconsciência. Tu acredita que essa vivência conseguiu dar uma amplitude sobre o seu olhar além do seu próprio umbigo, do seu próprio território ali, ver que o quilombo é muito maior do que pensava? São duas coisas diferentes, Zé Martoni. A sensibilização, ela só está iniciando. É um processo. É um processo. A questão do conhecimento das manifestações é outro. As manifestações, a gente já sabe quais são, está tudo mapeado, podemos trabalhar assertivamente com elas. Agora, a sensibilização, ela é mais difícil. Porque existe o preconceito e o racismo estrutural, é uma coisa extremamente potente e forte. Você não rompe uma coisa dessa assim. É preciso de tempo, é preciso maturar, é preciso trabalhar muito, é preciso levar a confiança para dentro do território, é preciso levar o conhecimento e fazer tudo isso não é de fora para dentro, é de dentro para dentro. Por isso você tem que fazer isso com as pessoas que estão lá, porque são eles que conhecem a realidade. Eu não posso falar pelo outro. Entendi. Elinalva? Bom, Kátia, em relação a essa vivência com a comunidade, eu até parabenizo a iniciativa de, assim, foi uma ideia incrível de colocar as pessoas da comunidade até para ter um acesso maior, conhecem as pessoas e aí elas já saberiam aonde procurar, com quem conversar. Certamente essa vivência deve ter ajudado, né? Foi fundamental. Os personagens, as comunidades têm os seus personagens, então foi uma ideia pontual, viu? Incrível, parabéns. E, assim, eu não diria ideia, eu diria que é uma questão de respeito. Sim. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E assim, eu vi você falando no comecinho que houve a resistência mesmo com as pessoas da comunidade. E como é que está atualmente o andamento do projeto, o que se tem ainda? Porque a gente vê aí a riqueza cultural que foi descoberta, né? Nossa, isso é incrível. Agora, eu queria saber como é que está, o que tem agora, né, para... Na verdade, a gente está só começando. Sim, imagino. Né? Como esse é um projeto a longo prazo, a gente está fazendo entregas por etapa. Essa primeira etapa agora concluímos o levantamento, a gente agora já tem uma radiografia boa do território, agora a gente vai começar a planejar os desdobramentos disso. Então, agora que começa a se aprofundar na sensibilização para que as pessoas se autodeclarem ou não quilombolas, né? Agora que a gente vai trabalhar com esses parceiros todos, que tem as políticas públicas que vai ter que atuar de uma forma mais adequada, né? Então, a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, elas vão ter que cumprir o que a legislação determina. E o território, quando ele foi certificado, é um título, gente. É que nem o Centro Histórico de São Luís. O Centro Histórico de São Luís tem um título de 26 anos que foi declarado patrimônio mundial. Né? Assim, o que mas se não houver... O que certifica um território com esse reconhecimento de território quilombola numa área urbana? O que é que dá essa chancela? Até mesmo para que as pessoas possam entender esse processo, porque a gente sabe que o território quilombo-urbano da Liberdade, ele tomou um reconhecimento nacional pelo fato da riqueza cultural que carrega, pelo fato da riqueza patrimonial que ele carrega, pelo fato das pessoas que compõem todo aquele entorno e fazem toda aquela história, como você já fez esse levantamento. Mas, assim, só para o entendimento, para quem está assistindo e para a gente também, que a gente que é jornalista
e está no dia a dia contextualizando histórias e fazendo recorte da realidade, eu queria que tu contextualizasse um pouco sobre essa chancela e esse reconhecimento. Agora eu só pediria um instante, que a gente vai finalizar esse primeiro bloco. A gente volta no segundo bloco já com essa resposta, viu, Samartone? Aqui é um instante só. A gente está com Samartone Martins e com Elinalva Cardoso, entrevistando, conversando, batendo esse papo com muita informação sobre patrimônio com a presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, Kátia Borgéia. A gente volta já. Estamos de volta ao programa Sem Filtro, esse já é o nosso segundo bloco. A gente vai responder a pergunta do Samartone que ficou pendente sobre chancelar. Qual é a chancela para ser um território quilombola? Bom, um território quilombola, a Constituição de 88, ela já define tudo sobre a questão quilombola nesse país, né? Inclusive, os quilombos, eles automaticamente, já pela Constituição, algo inédito, tá? Eles já são tombados. Agora, o território, para ele ser certificado, ele só pode ser certificado pela Fundação Cultural Palmares. E para que isso possa acontecer, é necessário se abrir um processo jurídico, e esse processo ele tem que ser alimentado com os estudos antropológicos que possam comprovar que aquelas pessoas têm uma relação identitária. O quilombo é necessariamente um espaço de resistência de uma identidade étnica do povo negro, né? Então você tem aquele quilombo do passado, na época da escravidão, e você tem o processo de libertação dos escravos, que foi uma libertação que jogou todo mundo na rua da noite para o dia, né? E sem nenhuma reparação para toda essa população, né? Então, essa população ela teve que se virar do jeito que dava, e ela foi justamente para as periferias, e aí surgem as favelas, os guetos, enfim, tudo isso, né? E sempre uma população que até hoje as políticas públicas não conseguiu alcançá-los da forma mais correta, né, e justa. Eu acho que a palavra seria justa. Nós estamos falando de equidade social e de justiça social, né? Então, em função disso, essas populações, elas têm que continuar fazendo o que os quilombos faziam. O quê? Resistir. Para existir, eu tenho que resistir, né? Em cima de uma certa liberdade, onde nós vemos, em pleno século XXI, todo tipo de discriminação. Então, essa população traz o seu sistema religioso, que sofre um preconceito muito grande, que sofre uma intolerância religiosa muito grande, né? A desigualdade na questão salarial, de emprego, de tudo, de acesso aos bens, de acesso às universidades, às escolas, ao sistema de saúde. É tanto que você vê todas as estatísticas onde a maioria, quase que absoluta, dos presidiários são negros. Então, a gente está falando de um país que se livrou há muito pouco tempo de um processo de escravidão profundo e que ainda passa por tudo isso. Então, esses lugares onde a gente tem uma coesão maior identitária de pessoas que comungam da mesma etnia num processo de resistência, é um quilombo. Então, aquela região ali, Camboa, Liberdade, Diamante, Fé em Deus, Sítio do Meio, né? Ali eles se aquilombaram e tentaram resistir, sem que as políticas públicas chegassem àquele local. A gente sabia que, por exemplo, ninguém entrava no bairro da Liberdade. Verdade. Há uns anos atrás. Era um lugar de extrema violência, desovação de cadáveres, de tudo que você possa imaginar, tráfico de drogas, tudo, né? Então, à medida que as políticas vão chegando, que a escola chega, que a iluminação no bairro chega, que o saneamento chega, as feiras chegam, ou seja, a creche, né? Então, à medida que as políticas vão chegando, isso vai trazendo o quê? Equidade social, justiça social. Então, todo o trabalho do Parque do Rio Anil, de tirar aquelas pessoas de condições inimagináveis de sobrevivência, é resistência pura. Eu vou resistir da forma que eu posso, diante de toda essa exclusão social. E essas pessoas
mesmo vivendo nessas condições, elas conseguem trazer dentro de si uma riqueza cultural impressionante. Então, é um território diferenciado. E, como tal, a gente precisa dar um tratamento também diferenciado, né? E elas, por passarem por tudo isso, elas não conseguem, elas trazem em si também o próprio preconceito, porque quando ouve falar em quilombo, poucos são aqueles que têm o orgulho, se auto-identifica, né? De ser negro, de ter orgulho da sua tradição, da sua ancestralidade, né? Os que conseguiram superar tudo isso, eles têm esse orgulho, eles têm essa identidade muito forte. Mas os outros se acham sempre diminuídos. Eu vou ser quilombola? Não, esse negócio de quilombola, não. Então precisa entender primeiro essa herança cultural, essa ancestralidade, essa riqueza desse povo, essa contribuição desse povo, porque se não fossem eles, esse país sequer teria sido construído. Você está falando que só está começando. Só está começando. É preciso ter todo um esforço, porque sempre é luta. Quando você vai lutar sempre por espaços, por direitos. Isso é uma luta, e é uma luta constante. E que você pensa que você está avançando rápido, não está, você está avançando. Olha, há quantos anos, Samartoni, você que é bom de matemática, quantos anos depois da abolição da escravatura? 1888. É muito, é pouco tempo. E assim, o processo de libertação começou de forma hipócrita. Primeiro, a lei do sexagenário. Gente, qual é o escravo que chega a 60 anos? Sabe? Em condições terríveis. Sofrimento, depois do ventre livre, luta. Eu vou parir dentro de uma cesárea e vou abandonar o meu filho? Como assim? Né? Então, assim, era uma coisa, como eles diziam na época, é por isso que surge essa expressão, para inglês ver, porque a Inglaterra estava forçando o Brasil a liberdade. Então, eles faziam essas leis para inglês ver. Né? E mesmo quando concederam a abolição, foi uma abolição que não trouxe nada, pelo contrário, abandonou mesmo aquela população toda, iniciando um processo industrial no país, onde eles não tinham nenhuma formação, claro, traziam os conhecimentos ancestrais e tudo, mas para aquele momento eles estavam despreparados, eles não tinham acesso à escola, nada, então foi preciso, em pouco tempo, dar esse salto, girar isso, para que essa população esteja em pé de igualdade com os outros. É um assunto que ainda tem muita coisa para ser levada à frente. Agora, outra frente de trabalho, digamos assim, da Fundação é a questão da educação patrimonial nas escolas. Foram lançados livros, tem participação de maranhenses, tanto escrevendo como desenhando. Me fala como é que esse trabalho dentro das escolas também teve esse trabalho de ensinar o professor a ensinar, porque tem isso também. Como é que girou essa metodologia também? Bom, quando nós assumimos a Fundação, como eu falei para você, a gente já vinha de uma experiência muito grande na área de patrimônio, né? E assim, o que nós víamos? O caso de São Luís, o Centro Histórico de São Luís, que é patrimônio mundial há 26 anos. Um processo, uma candidatura que demorou 20 anos. E aí recebemos o título. Não vamos esquecer que a Unesco foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. E quando se cria a Unesco e cria o Comitê do Patrimônio Mundial e se cria a Convenção do Patrimônio Mundial, que completou 50 anos agora, 184 países assinaram a Convenção. O Brasil foi o 8º país a assinar a Convenção do Patrimônio Mundial. E aí, só existem 1.113 sítios patrimônios mundiais no planeta Terra. É muito pouco, é um clube, gente, seletíssimo. Fechado. Então, assim, a memória da humanidade está aqui, selecionada nesses lugares. Somos um recorte da história. Nós somos um recorte da história. Nós somos um recorte de como foi a ocupação do tal do Novo Mundo. Né? Bom, a gente tem esse espaço aqui. Vocês acham mesmo, de verdade, que o Centro Histórico de São Luís está em boas condições de conservação? Não. E como isso pode ser feito?
A gente gastou com o programa de reabilitação do Centro Histórico do Governo do Estado, que demorou 25 anos, 100 milhões de dólares. Teve sustentabilidade, apesar de ter feito muito. O Centro Histórico, gente, não é o Reviver, por favor. O Centro Histórico não é a Praia Grande. O Centro Histórico é o maior centro histórico da América Latina. Tem 220 hectares. Mas O 6 Centro mil Histórico de na São Praia Luís de tem Tomate. cerca de 6 mil imóveis tombados. Então, é preciso enxergar o Centro Histórico da Como Praia todo. Grande até o Parque do Bom Menino. Da Praia Grande até a Praça Gonçalves Dias. Tudo isso é Centro Histórico. E com isso, com esse Centro Histórico magnífico que nós temos, nós, de fato, não estamos tendo a competência, né? Governo federal, governo estadual, governo municipal e, principalmente, a sociedade, que é a principal guardiã desse patrimônio. Dito isso, o que nós pensamos? Olha, onde é que nós estamos falhando? Estamos falhando com a população. A população precisa conhecer, precisa ser formada, né, também. precisa ser sensibilizada com relação a este patrimônio, a esta herança cultural. E a importância dele para o mundo. Então, como é que você faz isso? Você tem que ir para a escola. E você tem que entrar de forma profunda na escola, continuada. Então, esse é um programa de formação continuada. Perfeito. Na rede municipal de ensino, pegando o ensino fundamental, 6º, 7º, 8º, 9º ano e ensino de jovens Deixa eu te fazer uma adultos. pergunta aqui, Kátia. Até que ponto vai impactar esses livros? E eu queria assim, que tu falasse também o universo que eles também compõem, para as pessoas entenderem o que esses livros abordam e qual o impacto que vai haver dentro desse universo da escola e de que forma está sendo distribuído esses livros, como é que vai ser esse acesso dessas crianças, desses jovens e adultos. É desde o fundamental já? É o fundamental, é 6º, 7º, 8º, 9º ano e ensino de jovens adultos. Eu já quero só Qual é o impacto? colocar outra pergunta aqui também. Ah. Vai ser uma política de gestão de governo, ela vai ficar? Ela permanece porque o prefeito Eduardo Braide teve um insight poderoso. De fazer Ele lei? colocou dentro do plano diretor da cidade então tá a certo. obrigatoriedade da educação Perfeito. patrimonial nas escolas. Isso aí Perfeito. eu realmente vou tirar o meu chapéu para ele. E aí, feito isso, é uma obrigatoriedade do município. Então, o município, o fundamental, tem hoje 38 mil alunos. Esses livros estão entrando agora para 38 mil alunos. Cada um recebe o seu. Eu estou no 6º ano, eu recebo do 6º, do 7º, 8º, 9º, ensino de jovens adultos. Então, a gente está fazendo uma formação de base e também formando os professores. São cerca de 1.000 professores da rede de ensino municipal que estão sendo formados para utilizar dentro da sala de aula esses livros que, respondendo a Sam Martoni, os técnicos da Fundação Municipal de Patrimônio escolheram os temas e subtemas. Temas e subtemas que tratam do patrimônio cultural de São Luís. É um programa municipal de São Luís. Então, ali você tem todo o patrimônio cultural da nossa cidade. Gastronomia, edificações, monumentos, musicalidade, as lendas, o patrimônio imaterial, está tudo ali. A literatura, tudo que é patrimônio. Isso se fala em crianças a partir de qual idade? 6º ano é mais ou menos 10 anos. 10 anos. 10 anos. E isso já cria aquela consciência na criança que vai levar para os pais em casa. O livro né? vai para dentro de casa, o livro é do aluno, é dele. Ele vai poder, a mãe vai poder de noite ler aquela história, porque o livro é de literaturas, são contos, né? Só que utilizando como pano de fundo o patrimônio cultural da nossa cidade, com vários temas. Então você tem o primeiro livro do 6º ano, que é O Presente de Jussara, que trata das celebrações, das festas de Natal, do São João, trata um pouco do tambor de crioula, Trata da da casinha cultura, da né? roça, que a gente está quase que perdendo, Pois né? O segundo livro, o Boi Bombom, é lindo, ele vai falar do Bumba Meu Boi e também do Centro Histórico de São Luís.
O terceiro, que é a Luísa na Roda do Tambor, vai falar sobre o tambor de crioula na zona rural, no Taim, e também no bairro da Liberdade, e vai falar também da questão da Atenas brasileira, esse título impressionante que São Luís tem, da literatura, né? Com a Maria Firmina, com Gonçalves Dias, com os nossos poetas todos, escritores, João Lisboa, são tantos que quando a Academia Brasileira de Letras foi ser fundada por Machado de Assis, 10 fundadores eram maranhenses. Por isso que não é à toa que a gente é chamado de Atenas brasileira, né? E o último livro, Intrigas de São Luís, ele trata sobre a parte arqueológica da ilha, dos povos originários, do centro histórico, dos nossos casarões azulejos, mas também trata da canoa costeira, que poucos sabem, mas é um patrimônio brasileiro, né? E foi considerada pela melhor revista náutica do mundo, uma revista alemã. Ela está entre as 10 melhores embarcações deste planeta. Gente, assim, a gente tem tanta riqueza, sabe? Que é uma educação patrimonial completa, né? Precisava entrar nas escolas. Agora, eu queria fazer uma provocação para ti e perguntar, em contrapartida, a própria população adulta, nós que já fazemos parte da cidade, nós que somos a cidade em si, o que falta para a população de São Luís perceber essa grandiosidade e despertar esse sentimento de pertencimento, que nós somos esse patrimônio, que nós somos responsáveis pelaquela igreja belíssima, somos responsáveis pelaquela praça que foi reformada, pelo casarão que está ali, pela luminária, sabe, pelos lampiões da cidade. Samartoni, eu diria o seguinte, que faltam políticas públicas mais adequadas para o centro histórico. Eu, como cidadã, Kátia Bogé, não estou nem falando como presidente da Fundação Municipal de Patrimônio, mas como cidadã eu estou revoltada, porque o Tribunal de Justiça escolheu sair do centro histórico. Para mim isso é uma afronta. Então o Tribunal de Justiça tem 60 mil metros quadrados, 3 quadras dentro do centro histórico que vai ser abandonadas para ir para o outro lado. A Câmara Municipal também quer sair, quer ir para o outro lado. Ora, se o poder público não dá o exemplo, quer que o cidadão sozinho vá proteger aquele patrimônio? Como assim? Seu patrimônio não é para ficar olhando. E o que é que falta? Te respondendo, tanto para esses gestores públicos, quanto para a população, falta educação. Educação humana, educação humanística. Porque como nós estamos vivendo em um mundo extremamente massificado, a massificação faz com que você não tenha mais identidade. E somente uma educação humanística é que pode formar um ser humano com valores morais e éticos de fato elevados. Porque senão a gente vai ser puxado para baixo por essa massificação, onde ninguém é nada e nada é ninguém. É isso. Com isso a gente fica para a próxima, Elinalva. Eu já ia fazer uma segura um pouquinho, né? Que a gente vai para o próximo bloco. A gente vai para o próximo bloco, é só um instante. Estamos de volta ao programa Sem Filtro, este já é nosso terceiro bloco. No bloco anterior ficou pendente aqui a pergunta da Elinalva. Por favor, Elinalva. É mais uma provocação, né, Kátia? De uma certa forma até é lamentável dizer que a gente percebe que agora a esperança do nosso centro histórico, dos nossos casarões, do nosso conjunto arquitetônico de São Luís depende agora das gerações futuras. É isso mesmo? Olha, nós estamos apostando na geração futura, porque essa atual geração ela está bem dividida. Porque tem pessoas que moram depois da ponte e não tem mais nenhuma relação de pertencimento com esse centro histórico, acham que aquilo é coisa velha, que é perigoso ir ao centro histórico. Eu vou te dar um exemplo. O centro histórico tem um centro cultural excepcional, que é o Centro Cultural da Vale. Tem as melhores exposições do país. Inclusive vai abrir uma agora terça-feira sobre a Amazônia, que está incrível. Ninguém vai. Porque, sabe, não, o centro histórico, não, é difícil de estacionar, nossa, é perigoso, é isso, é aquilo, entende? Então tem essa população que sequer estabelece uma relação. Tem aquelas pessoas que estão ali no centro histórico, que são pessoas que vivem em risco social. Você não pode cobrar delas porque elas já ultrapassaram o limite
humanidade, se desumanizaram. E tem aquelas pessoas que trabalham, que moram e que comercializam, porque tem seus comércios, tem o serviço público, as instituições que estão lá. Muitos estão, mas também não tem uma relação. A relação, o tecido social, ele se esgarça a partir do momento que você vai perdendo a relação. Então, moradia no centro histórico é pouca. Se você olhar Rua de Santana, Rua Grande, Rua da Paz, Rua do Sol e todas as transversais, da Praça João Lisboa até a Praça Deodoro, é só uso comercial, não tem mais moradia. De noite, parece uma cidade fantasma. Entende? Então, assim, quando a cidade vai perdendo a sua centralidade, porque não tem mais a moradia, ela se desequilibra. A moradia foram para os outros bairros, as relações são estabelecidas nos outros bairros. Deixa eu só te fazer uma pergunta em cima do que você está falando. Essa é uma característica só do Centro Histórico de São Luís, ou uma característica dos centros históricos Rio de outras cidades Belém, do Brasil? Recife, sofre com Salvador, essa mesma situação. A mesma situação. A mesma situação. Essa falta Sabe o que é essa, Martoni? Como nós somos um país jovem e um país continental, nós temos muito terreno para se expandir. Então, as cidades elas vão surgindo e depois ela vai se espraiando e vai perdendo a centralidade. Olha o centro de São Paulo, virou uma Cracolândia. Olha o centro do Rio de Janeiro. Olha o centro de Belém. Olha o centro de São Luís. Isso é uma característica das cidades brasileiras, porque também não tem políticas. Eu já ia te perguntar também Exato. sobre isso. Porque, o que é que falta para ter esse políticas olhar? Porque corretas. eu vejo que, assim, por exemplo, nós somos uma ilha maravilhosa, linda, temos um casarão, um conjunto arquitetônico a gente tem tudo isso, mas eu vou maravilhoso. te dizer uma coisa. Tem gente que atravessa o Atlântico para conhecer São Martoni, Luís. Mas você, por exemplo, um cidadão ludovicense, classe média, ele tem um carro. Por quê? O sonho é ter o carro. Por quê? Simplesmente o transporte público não é de qualidade. Aí eu quero ter o meu carro. Vou morar no centro histórico, eu tenho dificuldade. Não posso ter garagem num casarão. Né? Quando a gente trouxe o projeto para fazer os estacionamentos subterrâneos, para poder exatamente resolver esse problema da mobilidade, sem mobilidade no centro, sem um programa sério de mobilidade, você não qualifica o espaço físico para que ele seja atraente. Todo mundo quer sair. O Tribunal de Justiça quer sair, a Câmara quer sair, o governo do Estado tirou quase que todas as secretarias do centro. Todo mundo quer sair. Então, assim, quer proteger o centro histórico com política séria? Claro que não. Óbvio que não. Porque se quisesse fazer seriamente, você tem várias cidades no mundo inteiro, históricas, muito mais antigas, cidades medievais, e que resolveram todos esses problemas. Né? Então, não é dizer, porque eu não posso fazer isso, um centro histórico, porque o IPHAN não deixa. Negativo. O IPHAN protege o patrimônio, mas tem sim soluções para você, na modernidade, na contemporaneidade, poder morar com qualidade dentro do centro histórico. É porque, na verdade, as pessoas preferem, né, ir para o outro lado. Pegando só esse gancho aí de proteger, vamos falar do outro assunto, que é a questão do Museu Nacional do Azulejo. O azulejo é marcante, é a nossa característica, nós somos a cidade dos azulejos. Me fala um pouco desse museu que vai estar num prédio também icônico para o centro histórico. Conta mais para a gente em que processo está, em que pé está. Então, eu acho que foi Sam Martoni que falou, brincando, que a gente tem tanto projeto que a gente nem... Mas a Fundação realmente está com várias frentes e muito. Mas eu acho interessante, tem que estar. Porque são projetos para a preservação, é um projeto de... É cumprir finalidade. Pois é. Tem propósito, vai cumprir finalidade, né? Com seriedade. Seriedade, transparência e principalmente conhecimento do que está se fazendo. É uma equipe muito pequena, mas extremamente valorosa. Então, é possível, sim, fazer. Né? A gente nem tinha orçamento, fomos buscar fora. Nós trouxemos para a Fundação 83 milhões de reais.
Para fazer esse museu? Não, para tudo que a gente está fazendo. Para tudo agora. Exatamente. O museu nos custou a restauração do palacete icônico, o palacete da Rua Formosa, que para mim é o prédio mais incrível desse centro histórico, né? E ele está sendo totalmente restaurado, uma restauração exemplar, como nunca se fez aqui. Tá? A gente conseguiu os recursos do edital Resgatando a História do BNDES e também temos um apoio da Vale, né? Então, com esse recurso, BNDES e Vale, e também uma parte da Prefeitura de São Luís, através da Fundação, a gente está fazendo essa restauração incrível e a Vale, sozinha, ela entrou com a parte do museu. Porque esse primeiro dinheiro que eu falei, são cerca de 15 milhões, foi para fazer a restauração do edifício. E o restante, que a Vale colocou, é para o museu. E o museu vai receber a chancela, né, de Museu Nacional. Então, a gente está falando o seguinte, ao final do século XIX, São Luís já era reconhecida como a cidade dos azulejos, a pequena cidade de porcelana, né? Então, é muito identitário a questão dos azulejos para São Luís. Então, se você quer falar de azulejo, conhecer a tecnologia azulejar do Brasil e do mundo, meu bem, você vai ter que vir para São Luís. Né? Da nossa fonte. Vai ter que vir para São Luís. Com certeza. Agora, durante a minha jornada como jornalista de cultura, de política, até de polícia também, eu fiz uma reportagem há muito tempo atrás, da época de roubo de azulejos aqui na ilha, que estavam acontecendo, porque, devido ao valor histórico, algumas pessoas de má fé estavam tirando esses azulejos e virou até caso de polícia, que a Polícia Federal chegou a fazer uma campanha de conscientização junto com o IPHAN e com todos. Eu queria saber, Kátia, assim, que tipo de política pode resguardar melhor e dar uma consciência de que, pô, arrancar um azulejo é crime. É a questão da educação, cadeia, por isso que a gente Sim. começou a trabalhar nas da escolas, cadeia. né? Com certeza. Educação. É como eu disse, essa geração então está perdida, o futuro está nas mãos da geração Futuro que tá do vindo. planeta, meu bem. Então, a gente estava comemorando é aqui o fato. Dia Nacional o Dia Mundial da Água, né? Que é outro Recurso patrimônio, que se né? esgota. Então, é preciso que haja uma elevação de consciência da humanidade daquelas coisas que são absolutamente importantes para os seres humanos, né? Então, o patrimônio, as heranças culturais, porque eu nasci hoje, pá, cheguei aqui, acabei de nascer, eu não falo, eu não ando, eu ainda vou começar a iniciar o meu processo de consciência, né? Tem um instrumento, um veículo, que é meu corpo, e através desse corpo eu tenho sentidos para experienciar o mundo. Mas eu cheguei no mundo, nesse momento aqui, onde milhões de pessoas, ao longo dessa trajetória humana, nesse planeta, vêm construindo e deixando heranças. Você vai lembrar de tudo? Não. Por que é patrimônio? Porque patrimônio é um recorte. O patrimônio ele vai recortar aquilo que é de extrema importância para essa trajetória humana, o que precisa ser lembrado. Então, a gente não pode tratar uma herança inestimável como essa, um tesouro como essa, de forma irresponsável e desdenhosa. Porque quem faz isso é uma pessoa que, de fato, não tem nenhum conhecimento. É uma pessoa que não se educou. Então, quanto maior o nível de civilidade de uma sociedade, maior o seu grau de educação. Então, daqui a uns 10, 20 anos, a gente já tem alguma resposta aí dessa educação de base. Elinalva? Agora, Kátia, eu, assim, também como repórter, também fiz muita matéria em relação ao centro histórico, acompanho o seu trabalho há bastante tempo, inclusive lhe parabenizo por isso, porque a gente conhece, como bem disse aqui no início do programa, nossa amiga Anne Glauci, não tem como se falar de Casarões, né? não tem como sem falar de Kátia Borgeia e da luta incansável. Então a gente percebe que, assim, nos últimos anos, essa questão do patrimônio, eu acredito que tem um apoio, né? Assim, melhorou um pouco mais em relação à proteção, em relação às, vamos dizer assim, os projetos para ajudar, para enaltecer, inclusive valorizando casarões históricos aí que a gente vê sendo restaurados, sendo... Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, olha, o Brasil,
foi o primeiro país das Américas a criar um órgão de patrimônio. Você sabe quando foi? Em 1937. A Constituição do Brasil, de 1988, que é a Constituição Cidadã, é a única no mundo que tem um capítulo inteiro dedicado ao patrimônio cultural. Então, de fato, a gente percebe que cabeças brilhantes conseguiram avançar nesse país, avançar com esse país. Mas a população, o nível de educação, e a gente está dentro de uma televisão, de uma universidade, o nível de educação ainda está devendo muito. Infelizmente, E essa né? Constituição responsabiliza também, é dever também do cidadão. Exatamente. Então, a gente precisa ainda caminhar muito com o nosso processo de educação. Nós temos que investir muito na educação. E tenho a certeza que fora dela não há solução. Eu acredito, Kátia, assim, que além da educação, é trabalhar também o humano, né? Porque eu sei... A educação humanística. A educação humanística, porque o que a gente percebe muito, às vezes me choca quando eu vejo um banco quebrado. Aí é civilidade. Pois é. A civilidade, sabe, Samartoni, não tem nada a ver com, a falta, ter dinheiro ou ter muito conhecimento técnico-científico. Eu posso ser uma pessoa rica e ter muito... eu tenho muito conhecimento técnico-científico, mas a nossa civilização hoje chegou num grau técnico e científico altíssimo. A gente vai para a Lua, manda sonda para outros planetas, constrói tudo que vocês possam imaginar, toda a tecnologia do mundo, mas o que está acontecendo com os seres humanos? Em termos de civilização, ele retrocedeu anos-luz, por exemplo, a civilização grega, a egípcia, eram muito mais avançados do que nós. É justamente isso que eu queria te perguntar, por exemplo, tu acha que a gente está vivendo um momento de barbárie social? Eu acho que a gente está vivendo uma idade média. Retrocesso. Um retrocesso civilizatório, em termos humanísticos, não técnico-científicos. Não, eu estou entendendo. Do respeito ao meu patrimônio, eu vejo as pessoas que... São valores. Os particulares que têm prédios São históricos que valores. deixam eles estragarem. São os valores, transformam em gente. estacionamento. Nossos valores, as nossas virtudes não estão sendo cultivadas. Ora, se você está vivendo num mundo qual é o valor? É o que eu sou ou o que eu tenho? O que você pergunta para a criança? O que é que você vai ser? Você vai ser um astronauta, um arquiteto, um engenheiro, um médico? Não, ele vai ser um ser humano, com virtudes, um ser humano ético. Ele tem que ser isso. E aí ele pode desenvolver qualquer coisa. A gente está chegando ao final do Programa Sem Filtro, mas eu tenho uma pergunta aqui, que há alguns anos você foi indicada ao prêmio Hipatia, né? E eu achei bem interessante, né, o que é Hipatia. Eu vou ler aqui agora, que é uma filósofa e cientista Hipatia de Alexandria, uma mulher que sabia como combinar e transmitir todos os campos de conhecimento de seu tempo e que precisamente por essa razão foi morta pelas forças da ignorância e do fanatismo. Você se sente assim, Kátia? Eu fui indicada... Tá sozinha nessa ou não? Eu fui indicada a esse prêmio da Hipatia quando eu saí do IFAM Nacional. Eu fui exonerada e de forma injusta por defender o patrimônio, por defender o justo, o belo, né? Então, eu acho que esse prêmio também foi querendo homenagear essas pessoas que buscam trabalhar pela humanidade de forma justa. E o patrimônio é a beleza. Patrimônio é o conceito platônico mesmo de beleza, de justiça. É aquilo que as gerações que nos antecederam deixou o seu melhor, deixou a sua beleza para que a gente possa continuar. Então, um legado como esse, é preciso que você tenha essa virtude elevada, né, de seres humanos elevados mesmo, para poder receber isso com gratidão e transmitir para as gerações que ainda vão chegar neste planeta. Quando a gente trabalha a bondade e o amor, nós nos elevamos. Quando a gente só está no individualismo e no egoísmo, então a gente se afunda enquanto civilização. Isso. Então, com isso, a gente vai terminando o Sem Filtro, mas antes disso, eu quero que você faça suas considerações finais, mas agradecendo também a participação de Samartoni Martins e Elinalva Cardoso. Muito obrigada pela participação, de ampliar esse debate tão importante, tão necessário. Eu que agradeço esse convite, porque além de uma conversa, está sendo uma verdadeira aula de conhecimento.
de pertencimento, sobre quem nós somos, quem podemos ser, entendeu? Então, para mim, está sendo uma troca muito interessante e agradeço mais uma vez o programa ter me convidado. Estamos e abertos estar aqui partilhando também daquilo que eu posso contribuir com a sociedade e com o programa. Eu vou aqui fazer as palavras de Sammartoni, né? Fazer minhas as palavras dele, porque na verdade é uma aula, é um grande prazer estar aqui no Sem Filtro e com a participação da Kátia Bogé, então é assim um grande prazer. Por mim a gente ficava aqui até muito assunto. Só para finalizar, suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer o espaço, vocês foram super gentis nos convidando. E a gente precisa desses espaços, porque é difícil a comunicação e a gente precisa aproveitar esses espaços, ainda mais uma televisão educativa que vai chegar a todos. A gente tem que levar justamente essa mensagem boa, né? De que nós temos um patrimônio que é excepcional, né? Tanto no Centro Histórico de São Luís, que provou o seu valor universal excepcional, sendo declarado Patrimônio Mundial, mas também com o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, que eu tive a honra, né, de levar a candidatura à Unesco, e nós conseguimos, né, ser declarados Patrimônio da Humanidade. Então, a gente não vai desistir, porque dificuldades, a vida são provas e dificuldades. E aí você vai provar a sua temperança através da vontade humana de vencer essas provas todas e deixar uma contribuição, né, na sua curta passagem, porque a gente passa por aqui muito rápido. No máximo, se você se cuidar muito, 100 anos e olhe lá. Então, a gente precisa deixar de ser egoísta e ser mais altruísta, se doar pelo outro, pelos outros, e patrimônio é o que é de todos. Então, muito obrigada aqui pelo espaço. Nós é que agradecemos. Bom, obrigada a todos por somar na discussão, que é uma temática que a gente vai reforçar a importância do respeito e da preservação. Lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima!